Neos Podcast pelo Spotify. Eu sinceramente acredito que uma das parábolas mais conhecidas de Jesus é a parábola do bom samaritano. E assim, se eu puder fazer uma espécie de aferimento entre as parábolas de Jesus, quais são as mais conhecidas, certamente, pelo menos ao meu ver, está a do bom samaritano, está a do semeador, a das 10 virgens é muito conhecida. Acredito que essas 3 parábolas estão entre as mais faladas, conhecidas de Jesus, junto com a do filho pródigo também. Nossa, talvez eu deveria aumentar um pouco essa quantidade de parábolas. Mas a ideia aqui é falar um pouco sobre a parábola do semeador, né? Mateus 13, versículo 8 e versículo 23, está escrito o seguinte: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O texto, em especial, ele fala de 4 terrenos diretamente. Um é o terreno à beira do caminho, onde o semeador ele atira as suas sementes. O outro é nos pedregais, e o outro é entre os espinhos, e o último em terra boa. É interessante que todos os terrenos, tanto o primeiro quanto o último, eles ficam algum tempo com essa palavra no seu coração. Na parábola, os aspectos gerais, Jesus aqui é o semeador, a semente é a palavra do reino de Deus, que nós chamamos hoje de evangelho, pregação do evangelho, anúncio do evangelho. O terreno seria o coração das pessoas, numa linguagem bem poética, né? O coração da pessoa, e pode se chamar tranquilamente de mente, né, da pessoa, que recebe a palavra. Então, baseado no que a própria parábola vai mostrar, todos eles ficam algum tempo com essa semente no seu coração, com a palavra no seu coração. Uns ficam mais tempo, por exemplo, entre os espinhos. Acredito que na parábola é a que fica por mais tempo, porque a semente começa a crescer, virar algum tipo de planta, mas ela é sufocada pelos espinhos. Eu julgo ser a mais rápida a ser perdida é que cai à beira do caminho, já que as aves, ao avistarem as sementes, já pegam. Não há tempo dessas sementes criarem raiz ou qualquer outro tipo de coisa. Mas o fato aqui que nós queremos falar um pouco é sobre a semente que cai numa terra boa. E o que seria uma terra boa, baseado no que a própria parábola mostra para a gente. E sabendo que a semente fica por algum tempo nessa terra, por algum tempo essa pessoa vai ter essa semente no coração, sabe-se lá Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tratando-se da gente, 5 anos, tratando-se da gente. Essa semente vai ficar aí, a palavra vai ficar aí. Como eu sei que eu sou uma terra boa? Como eu sei que eu não sou, por exemplo, uma terra cheia de espinhos, aonde está ainda crescendo essa semente, mas ela possivelmente vai ser abafada pelos problemas da vida, pelas circunstâncias da vida, pelas esperanças em coisas triviais, em que a palavra de Deus ela é colocada de lado. Como eu sei que eu não sou essa semente entre os espinhos, e eu sou de fato uma terra boa, mesmo com meus 20 anos de crente, mesmo com os meus 10 anos de crente, porque muitas pessoas estão na igreja há 20 anos e se acostumaram a ser crente. Elas não são cristãs de fato.
elas se acostumaram a fazer parte de uma comunidade. E talvez essa pessoa nem tenha mais a palavra de Deus no seu coração. Ela só não consegue mais se ver vivendo em outro ambiente. Tem muita gente empregadas nos seus trabalhos que elas simplesmente estão lá porque não conseguem se ver fazendo uma outra coisa. E, diga-se de passagem, ao meu ver, o Evangelho, o chamado de Deus, não é quando todas as portas se fecham e só tem aquela porta aberta para você e que você diz que é o chamado de Deus. O chamado de Deus para mim é quando todas as portas estão escancaradas para você e você não consegue fazer outra coisa a não ser seguir o chamado de Deus para a sua vida. Então, o que seria, por definição, baseado no que a própria parábola diz, uma terra boa, onde a semente vai chegar e a semente vai produzir resultado? A primeira coisa que prova que eu sou uma terra boa é quando eu ouço a palavra. A grosso modo, todos os terrenos aqui ouviram a palavra, receberam a semente, ouviram sobre a palavra. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber se eu sou um terreno bom, uma terra boa, uma terra fofinha, é se eu ouvir a palavra. Romanos 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Primeira coisa, eu ouvi a palavra. Ouvir é a primeira situação, mas ainda não prova que eu sou uma terra boa, porque todos os outros terrenos, todas as outras pessoas ouviram a palavra. A segunda coisa, o segundo passo para saber se eu sou uma terra boa é saber se eu entendi a palavra, se eu procuro entender a palavra, se eu tenho esse desejo no meu coração, ou se quando as pessoas falam qualquer coisa para mim, esse qualquer coisa que é falado tá bom, eu não quero muito saber, eu quero viver as bênçãos disso tudo. Bem, o texto mesmo da parábola, no versículo 19 do capítulo 13, diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, se você não entende, isso significa dizer que o maligno, o adversário, ele vai arrancar essa semente do seu coração. Ele vai fazer com que essa semente não produza resultado no seu coração. A palavra de Deus vai ser pregada e você não vai se mover em direção ao que ela está apontando. Você não vai deixar de fazer o que ela manda que se pare. Você não vai fazer isso. Então você não entendeu a palavra. Terceira coisa, você deve guardar a palavra. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é entender, outra coisa é você guardar. Tem muita gente que entende, mas não guarda. Entende, mas não esconde no seu coração. No versículo 20 e 21 do capítulo 13 está escrito: quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, ele entende. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia deixa claro em Isaías 59, versículo 2, que são as iniquidades, os pecados voluntários que fazem separação entre nós e Deus. Então, uma arma eficaz contra o pecado é uma vida que guarde a palavra de Deus. Então, a primeira é ouvir a palavra, eu sou uma terra boa. A segunda é entender a palavra, eu sou uma terra boa. A terceira é guardar a palavra, eu sou uma terra boa. Mas só isso não é suficiente. Baseado no texto do bom do semeador,
existe um quarto ponto, que é crer na palavra. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 13, versículo 22. Toda vez que a Bíblia relata preocupação do cristão, do crente, em relação à vida, em relação à sua trajetória, à ansiedade, né? Toda vez que trata sobre isso, trata diretamente com uma falta de crença em Deus, na palavra de Deus. Trata sobre incredulidade. Quando a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, um retrato bem pintado de Paulo, de um ataque à ansiedade, ele diz claramente que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Nós devemos ter um bom pensamento, pensar em tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Isso significa dizer que nós devemos pensar, crer, existir pela palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus como nossa rocha segura, porque fazendo assim, mesmo que venham os problemas, mesmo que venham todo tipo de problemas na vida, isso não vai preocupar você ao ponto de você ser sufocado por ela. E quinto e último ponto, se eu sou uma terra boa, eu devo espalhar a palavra. Primeiro, eu devo ouvir a palavra. Segundo, entender a palavra. Terceiro, guardar a palavra. Quarto, crer na palavra. E quinto e último, espalhar a palavra. Versículo 23 do capítulo 13 de Mateus diz: E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Quando você espalha a palavra, isso não é um produto só seu, você não é egoísta. Você quer que a palavra chegue a mais pessoas. Significa dizer que você é uma terra boa, uma terra excelente. Sejamos terrenos férteis, em nome de Jesus. Sejamos pessoas que amem falar sobre a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Fique com Deus. Neos Podcast pelo Spotify.